Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver essa questão, promoção de primavera, que foi a questão da prova da Olimpíada Brasileira de Informática 2020, da fase 1. Vamos primeiro entender essa questão. Dada uma cidade, um conjunto de caminhos entre as cidades, encontrar o maior caminho possível passando por diferentes empresas. Então nessa questão existem duas empresas diferentes, que é a empresa 0 e a empresa 1. Seja um caminho P de tamanho K, determine seja P1, P2, P3, PK, partes de um caminho de P, encontre o maior caminho de P obedecendo às seguintes restrições: P1, P2, P3, P4, sendo que P1, se iniciar com 0, P2 tem que ser 1, P3 tem que ser 0, P4 tem que ser 1, ou seja, as partes do caminho eles têm que ir alternando em empresas diferentes, né? E se, por exemplo, começar aqui pela empresa 1, a parte 2 tem que ser 0, a parte 1 tem que ser 1, ou seja, tem que ter essa alternância, né? Então, o objetivo dessa questão é fazer um algoritmo que calcula o maior caminho entre as cidades num grafo, em que esse maior caminho alterne entre essas empresas 0 e 1. Aqui a gente tem um exemplo de uma entrada, por exemplo, a gente tem 6 vértices, tá? E a gente tem 5 arestas, que é n-1 arestas, tá? Então, por exemplo, do vértice 1 ao vértice 2, a viagem é através de uma empresa 0. O vértice 2 ao vértice 3, a viagem é através de uma empresa 1. O vértice 3 até o vértice 4, a viagem é através da empresa 1. Tá? Então, está desenhado aqui no gráfico. Tá? O que eu coloquei aqui, esse gráfico, que é o que eu vou fazer no algoritmo. Tá? Eu vou criar uma lista onde vai ter para cada um dos índices, que vão ser os vértices dessa lista, vai ter o conjunto de vizinhos junto com suas empresas. Então, por exemplo, no vértice 1 eu tenho o vizinho 2 e eu vou através do vizinho 2 pela empresa 0. No vértice 2 eu tenho o vizinho 1, que eu chego através da empresa 0. Do vértice 2 eu posso ir para o vértice 3 pela empresa 1. Do vértice 2 eu posso ir para o vértice 6 pela empresa 1 e por aí vai. Esse slide é só para mostrar que eu vou trabalhar com índice 0, né? Apesar da entrada ser usando o vértice 1, aqui eu vou usar o vértice 0. Bom, aqui é a minha estratégia de solução desse algoritmo. Primeiro, eu vou resolver esse algoritmo utilizando pilhas, né, para armazenar e retirar os vértices visitados do gráfico. Então, eu começo aqui pelo vértice 0, por exemplo. Eu digo que ele é o topo da minha pilha. Aqui é a minha pilha, desse lado aqui. Então, o que é que eu tenho na minha estrutura de pilha? Eu tenho, está explicado aqui embaixo, ó. Eu tenho o vértice 0. Eu tenho o vértice anterior, -1, não tem nenhum vértice anterior. Eu tenho uma empresa que veio do vértice anterior, nenhuma. E eu tenho o maior caminho vindo da empresa 0 e o maior caminho vindo da empresa 1, 0. E tenho os seus vizinhos. Tá? Então eu vou percorrer todos os vizinhos de 0. Então, achei o 1. Então eu coloco o 1 no topo da pilha, né? E aí eu sigo a mesma estrutura de pilha que está explicada aqui embaixo. E aí eu vou percorrer também os vizinhos de 1. No caso aqui, o vizinho de 1, eu achei o 2. Eu coloquei aqui na minha pilha. Depois vou percorrer o vizinho de 2. 3, coloco na pilha. 4, coloco na pilha. Bom, quando chega aqui no 4, que não tenho mais vizinhos para percorrer, né, aí onde eu vou fazer outra estratégia. Eu vou tirar o vértice 4, já que ele não possui mais vizinhos para ser visitados, ou seja, eu coloquei uma variável, criei uma variável chamada topo removido, né? E o novo topo vai ser o seu vértice anterior. Tá? Tá aqui, ó, topo. E aqui a gente usa a seguinte estratégia. A resposta da questão vai ser o maior da resposta, que começa com 0, entre o maior da resposta, né? Ou o topo removido maior caminho 0, mais o topo removido maior caminho 1 mais 1. Ou seja, o topo removido é esse aqui que vai ser removido, né?
Então 0 mais 0 dá 0, com mais 1 dá 1. Quem é o maior entre 0 e 1? É 1. Então a resposta agora é 1. E em seguida eu atualizo o topo, eu atualizo esses vizinhos aqui, ó, que veio do vértice 3. Nesse caso aqui, vai ficar 1, 0. Né? Ah, por que ficou 1, 0? Vamos lá. Essa atualização é bem simples de entender. No caso aqui, do vértice 3, ele vai para o 4 através da empresa 0, né? Então, eu vou fazer aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar 1 aqui, ó. Veja, por quê? Porque o maior caminho pela empresa 0, partindo do vértice 3, é 1. Né? E aí eu vou mostrar aqui nesse outro slide. Pronto, que foi isso que aconteceu, essa atualização aqui. Aí eu faço a atualização da resposta novamente. Ó. Quem é o maior entre 1, que é a resposta, ou maior caminho de 0 com maior caminho de 1, ou seja, 1 mais 0 é 1, com mais 1, 2. Então, o maior entre 1 e 2 é 2. Então, a resposta é 2 até o momento. Né? E aí eu verifico, o 3 não tem mais vizinhos para ser visitado, aí eu vou visitar agora o 2. Então, eu uso a mesma estratégia. E nesse caso aqui, eu atualizei aqui para 2. Por quê? Porque primeiro que aqui é da empresa 0, aqui é da empresa 1. Então, da empresa 1, partindo do vértice 2, eu tenho agora tamanho 2. Ó, porque, ó, 1, 2. Ok? E aí eu atualizo novamente a minha resposta. 0 mais 2 é 2, com mais 1 é 3. Então, o que é o maior entre 2 e 3? Que a resposta era 2. Então, agora vai ser 3. Né? E aí, novamente, como o 2 não tem mais vizinho para ser visitado, ele vai para o 1. Né? O topo agora passa a ser 1. E o que foi removido foi o vértice 2. Nesse caso aqui, ó, a atualização fica 0, 1. Porque ó, não incrementou, porque ele segue aqui pelo caminho 1. Ó. Então, o maior caminho do vértice 1, partindo pelo caminho 1, é 1. É 1, ó. É 1. Então, 0 mais 1 é 1, com mais 1 é 2. Quem é o maior entre 3 e 2? 3. Então, a resposta continua sendo 3. Aí, o que acontece aqui, ó? Cheguei aqui, aí eu fui visitar, aí eu cheguei no nó 1, mas eu não tinha visitado o 5 ainda. E aí eu coloco o 5 no topo da pilha novamente, ó. Aliás, novamente não, eu coloco o 5 no topo da pilha, né? Que eu não tinha visitado. Cada nó que não é visitado eu vou colocando na pilha. E aí eu faço a mesma estratégia do nó anterior. Como o 5 não tem mais vértices para ser visitados, então simplesmente eu olho aqui e faço o caminho de 1. Ó. No caso aqui, para o caminho de 1 vindo do vértice 1, pela empresa 1 é 1. Então eu atualizo aqui. Né? Continua sendo 1. E aí, tá vendo? Continua sendo 1. Aí removo 5, né? E aí eu vou para o 1 que não tem mais vizinhos para ser visitado. Ele é removido. A resposta ainda continua sendo 3. Porque, ó, 0 mais 1 é 1, com mais 1 é 2. 3 com mais 3, quem é o maior entre 3 e 2? É 3, tá? Então a resposta não mudou ainda. Então o meu topo agora está aqui, ó. Aí eu chego aqui e verifico o seguinte, aqui no 0 eu não tenho mais vizinho para ser visitado, mas eu atualizo aqui, ó, na minha empresa 0, eu coloco 2, por quê? Ó? Porque esse 1 com mais 1 é 2, e eu inverto a empresa, fica na empresa 0, 2, que é a anterior. E realmente, ó, 1, 2, ou então 1, 2, né? Então 2 mais 0 é 2, com mais 1, 3, que é uma entre 3 e 3, que a resposta era 3 já anterior, é 3, né? Continua sendo 3. E aí, como novamente o 0 não tem mais vizinhos para ser visitado, né? Ele sai e a pilha ela finaliza, né? Ou seja, desculpa, o algoritmo finaliza quando a pilha estiver vazia, né? Aqui ele vai ser removido aqui. Ok? Pronto. Aí agora eu vou mostrar como fazer como implementar essa estratégia em Python. Bom, primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui vai ser o número de vértices. Depois eu vou criar aqui meu grafo, né?
Agora eu vou colocar as entradas no grafo. Que são os 3 valores que ele vai passar, que o usuário vai passar. Ó. No caso aqui eu vou colocar ABC, né? No caso aqui eu vou colocar o A-1, porque como o usuário vai digitar usando o índice 1, mas aqui eu vou armazenar nas posições partindo do 0. -1. Pronto. Aqui eu tenho as minhas variáveis. No caso está faltando só a resposta, né? Que vai ser o algoritmo, vai iniciar com 0. Né? Aqui eu tenho a minha entrada, vou jogar dentro da variável grafo. Né? Bom, primeira coisa, eu vou criar uma estrutura, como eu falei, que era a estrutura de pilha, né? Vou criar aqui uma classe, fica mais fácil para mim. Vou colocar aqui dados do vértice, tá? Nessa classe, eu vou criar aqui um método construtor. Nesse método construtor, vai iniciar com 3 variáveis. Ok. Aqui eu vou criar aquela estrutura do maior caminho. Para ficar atualizando, ele vai sempre iniciar com 0, 0 quando eu criar um objeto. Aqui eu vou criar um interador, que vai ser justamente os vizinhos, para eu poder percorrer esses vizinhos. Eles são os vizinhos do grafo, os vizinhos do vértice no grafo, né? Bom, acho que essa estrutura aí está tranquila. Vou criar minha pilha. Minha pilha vai ter inicialmente um objeto dados V, que vai ser iniciado com 0, que vai ser o vértice 0. Meu vértice anterior vai ser -1, ou seja, não tem vértice anterior, e nono é porque não tem empresa realmente. Né? Aí, enquanto tiver pilha, vou fazer meu algoritmo aqui. Né? Ou seja, enquanto a pilha não estiver vazia, vou criar uma variável chamada topo, onde eu vou pegar o último elemento da lista, né? No caso aqui é da pilha, né? Vou pegar o último elemento da pilha. Vou fazer aqui um try. Nesse caso aqui, eu vou percorrer os vizinhos, né? Do vértice. No caso do vizinho do vértice, eu vou pegar do topo, IT, né? Se, no caso, o vizinho for diferente de topo.vértice anterior, eu vou adicionar na pilha. Ou seja, justamente se eu não tiver visitado o vizinho, tá certo? E se ele não vier do vizinho anterior. O que é que eu vou adicionar na pilha? A estrutura. E aí eu faço aquele mesmo estrutura de dados que eu expliquei lá no slide, né? Eu passo o vizinho, o meu vizinho anterior
é o topo.vértice e eu passo a empresa. É isso. Bom, vai chegar um momento em que não vai ser possível, você não vai ter o próximo vizinho. Por exemplo, lá naquele exemplo do grafo 0, ele só tinha o vizinho 1. Aí quando você faz esse iterador next, ele procura um outro vizinho. No caso, não tem outro vizinho. Então ele vai lançar um erro, na verdade, uma exceção chamada stop iteration. Nesse momento, quando ele não tem mais vizinho, que foi o caso lá do vértice 4, né, vai ser o momento em que a gente vai atualizar as respostas. Lembre-se que eu criei essa variável, topo removido, e aí eu tiro o último elemento da pilha. Nesse caso o pop, eu estou tirando o último elemento, né? Aqui eu estou acessando o último elemento, aqui eu estou tirando o último elemento da lista. Vou criar aqui uma estrutura básica para atualizar o vértice anterior. Justamente eu estou pegando aqui o subcaminho e a empresa do topo que eu removi, né, para poder atualizar no meu topo que vai ser o atual, que vai vir daqui a pouco. Aqui é a resposta do meu algoritmo, né. Caminho 0. Essa parte aqui do se eu estou apenas atualizando o topo agora, pegando o novo topo, já que eu retirei o último elemento da lista, né? Desculpa, o último elemento da pilha. Atualizo agora o topo, o maior caminho do topo atual. Bom, e aí ele vai fazendo já o que foi explicado, né? E aí eu faço apenas imprimir a resposta, que é o resultado do meu algoritmo. Então, pessoal, essa é a resposta da questão, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Tirar aqui do gabarito. Eu vou procurar aqui esse aqui com 100, né, de gabarito. A resposta tem que estar 15, né? Vamos ver aqui. Opa. Acredito que eu tenha errado aqui. Errei aqui o parênteses. Que aqui é um conjunto, tá, gente?
acontece. Ó, vamos lá. Eita. Mais um errinho. Aqui provavelmente foi... Deixa eu ver aqui. Superior. Da classe. Eu errei aqui, ó. Tem o init, que é o método construtor. Voltando. Nesse caso aqui, corrigindo em tempo real, viu? Não tem atributo maior caminho. No caso aqui foi o que errei aqui da igualdade. Ok, resposta 15. Testar aqui, pegar aqui um mais maior aqui, deixa eu ver, por exemplo, isso aqui com 30 mil vértices, né? Copiar e colar. Resposta 1237. Verificar aqui se é 1237 mesmo, ok. Vamos pegar aqui das últimas opções, com 50 mil vértices. Ctrl C, deixa eu ver, a resposta é para dar 22.232. No caso, vamos ver aqui. Ok, resposta certa. E é isso, pessoal. Geralmente, quando a gente cria uma resposta com pilhas, ela se torna um pouquinho mais complicada de programar, tá? Mas em compensação ela não vai ter aquele problema que muitos estão tendo, que é o limite de profundidade na chamada de funções recursivas, né? E a pilha ela executa bem rápido os algoritmos, né? E aí ele passa em todos os testes do gabarito da UBI, né? Pessoal, espero que tenha ficado claro, né? Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.